A notícia publicada aqui no site da Globo diz que o tribunal negou o pedido de defesa de Lula para anular a decisão sobre os bloqueios de bens. É que o Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância e teve então todos os seus bens bloqueados para pagar uma multa sobre um suposto esquema de corrupção em que ele estaria envolvido. O argumento do tribunal é que, por não ver risco econômico, ele manteve os bens de Lula bloqueados. Ou seja, ele afirma que o Lula recebe dinheiro de aposentadoria porque já foi presidente e daí por isso não teria problema bloquear todos os bens e rendas do Lula. Só que, de acordo com a revista Veja, também publicada no dia 25, ao manter bloqueio de bens, o juiz acaba citando o salário que Lula não recebe. Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas, onde a gente vai comentar notícia dentro do contexto. Meu caro, tenha certeza que só assim faz sentido. Então vamos lá, vamos às notícias. Primeiro, o fato da condenação de Moro, né? A gente sabe que essa condenação do Moro acaba inocentando o Lula, porque eles não conseguiram provar que, de fato, esse apartamento, esse triplex, era do Lula. Ele está no nome da OAS, que inclusive deu ele de garantia para um processo de recuperação judicial junto à Caixa Econômica. Então, como pode ser do Lula isso? E caso fosse do Lula, por que não bloquear somente os imóveis e as coisas com origem lícita? É o que pergunta a defesa do Lula. Tá? Então, aliás, ilícita, caso fosse, né? O que acontece é que o juiz Sérgio Moro bloqueou todos os bens e todos os bens que ele bloqueou são de origem lícita. É como você pegar uma coisa que alguém comprova que pagou com o salário dela para cobrir, para pagar uma multa por um suposto crime que não tem provas que você cometeu. É exatamente isso que está acontecendo no caso do Lula. Para entender mais sobre isso, você tem que ver esse vídeo que eu vou deixar o link aqui. Agora, uma coisa interessante no noticiário é que fala-se que o tribunal negou o pedido de defesa de Lula. Então muita gente fala a primeira derrota do Lula no tribunal, não sei o quê. Fala-se o tribunal. Mas se você ver a notícia direitinho, você vai ver que é o seguinte: mandato de segurança foi protocolado na última quinta, dia 20, no TRF-4, que é o Tribunal Regional Federal, contestando decisão do juiz Sérgio Moro. Aí fala, o desembargador citou remuneração a ex-presidentes, que deixou de existir em 2008 e depois revisou a decisão. Olha só, foi negado nessa terça-feira o pedido, Aqui, a decisão em liminar é do desembargador João Pedro Gebran Neto, que estudou inclusive com o juiz Sérgio Moro e tem uma certa ligação aí com o Sérgio Moro. Relator dos processos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª União em Porto Alegre. Aqui ele fala um vídeo explicando também um pouco mais sobre isso, né? E de acordo com o juiz federal, o objetivo do bloqueio de bens é garantir a reparação dos danos decorrendo do crime. Lembrando que, apesar de ter um esquema, segundo o Sérgio Moro, existia um esquema de corrupção, né, somente o Lula foi responsabilizado por pagar tudo o que supostamente esse esquema de corrupção causou de prejuízo. Já que na outra notícia do consultor jurídico, no dia 25 de julho de 2017, ele diz o seguinte: por não ver risco à subsistência do ex-presidente, o desembargador João Pedro Gebran Neto rejeitou o pedido de liminar para desbloquear bens em nome do petista. Né? O relator da operação da Lava Jato, que ele é, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele manteve nessa terça-feira, ou seja, ele manteve nessa terça-feira a decisão do juiz Sérgio Moro, que bloqueou os apartamentos, todos os bens de Lula. O advogado Cristiano Zanin alegou que se Lula foi condenado à prisão por ter supostamente recebido um triplex em Guarujá, só este imóvel deveria ter sido confiscado e não os bens e valores com origem lícita. Segundo a defesa, o juiz não poderia ter promovido novas medidas cautelares após a sentença, nem seguido a cogitação do Ministério Público de que ocorreria a dilapidação do patrimônio de Lula após sua condenação. O advogado apresentou mandato de segurança contra o que considerou decisão teratológica. Para Gebran, aqui vem uma coisa importante, porém o deferimento liminar pressupõe que haja risco de parecimento de um direito, sendo medida urgência incabível nesse caso. Medida de urgência incabível nesse caso. Quer dizer, bloquearam todos os bens do cara, inclusive o dinheiro que ele tinha, em todas as contas, e ele não vê urgência
né? Ele declarou que Lula não comprovou que esteja em risco de sua subsistência, né? Engraçado é o seguinte: o pedido de provimento judicial precário esbarra na ausência de urgência. Não socorre o impetrante a alegação genérica de que a Constituição é capaz de comprometer a subsistência do ex-presidente, concluiu o desembargador. O mérito ainda será julgado. O mérito ainda será julgado pela turma do TRF4. Tá, vamos entender o seguinte: o juiz, assim como o Sérgio Moro, assim como a Polícia Federal e o Ministério Público, tem acesso a todos os dados financeiros de Lula, todas as suas contas, todos os seus bens e tudo que o Lula tem. Eles bloquearam tudo. Por que ainda que o Lula tem que comprovar que a sua subsistência está em risco, se ele não tem mais renda nenhuma, se foi tudo bloqueado por essas pessoas agora que estão esperando que ele comprove isso? Tem uma certa loucura aqui nesse processo, tá? E lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aqui na revista Veja, pasmem, na revista Veja, ele explica um pouco mais sobre essa situação. E daí ele diz o seguinte: ao manter bloqueio de bens, o juiz cita o salário que Lula não recebe. Agora perceba uma diferença. Antes, assim que a notícia surgiu, falava-se em tribunal. Tribunal nega pedido de defesa de Lula. Agora que está se percebendo que pode ter, o juiz pode ter feito um erro, fala-se em juiz e não mais tribunal. Aí já fala o nome do cidadão, que é o juiz João Pedro Gebran, fala em auxílio de decorrência de ocupação de cargo. A lei prevê apenas servidores à disposição de ex-presidente e não aposentadoria. Ele fala aqui na revista Veja que a própria lei diz que o presidente não tem direito a essa aposentadoria, da qual o juiz em questão aqui citou que o Lula teria. Tá? Aqui, o ex-presidente da República recebendo o auxílio que lhe é devido em decorrência da ocupação do cargo. O Lula não recebe nada em decorrência da ocupação do cargo. A aposentadoria vitalícia era prevista pela Constituição de 1967, segundo a qual cessada a investidura no cargo do presidente da República, quem o tiver exercido em caráter permanente. Aí eu faço o seguinte: já a Constituição de 1988, no entanto, não prevê o auxílio. Tá? Então ele diz aqui: não houve análise de mérito. A defesa de Lula fala o seguinte: não houve análise de mérito do mandato de segurança que será apreciado pela turma do TRF4. O próprio relator reconheceu que há argumentos ponderáveis sobre a validade da decisão do primeiro grau. Aí uma outra coisa que você tem que entender é o seguinte: aqui no site da Gazeta do Povo diz que depois de Moro, quem é o novo juiz linha dura que está no caminho de Lula, que é o desembargador, o juiz. E ele fala nesse parágrafo que, após decisão do juiz Sérgio Moro, a defesa do ex-presidente deve entrar com recurso no TRF4 para tentar reverter condenação. Mais uma decisão favorável a Lula é pouco provável, já que a 8ª turma do TRF4 costuma manter e às vezes até aumentar as penas impostas em primeira instância em Curitiba. Ou seja, é a 8ª turma que vai decidir isso sobre o Lula. Esse julgamento vai passar então para a 8ª turma. Aí você vê aqui no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, a composição e competência das turmas, sessões e corte especial, e você vai ver aqui a 8ª turma é formada, segundo o site, por 3 juízes: Victor Luiz dos Santos Laus, João Pedro Gebran Neto e Leandro Pausen, que é o presidente. Então essa é a 8ª turma. Ainda vai ser julgado para essas pessoas. Quando a gente fala então de tribunal que julgou, a gente está se referindo a essa 8ª turma, não é o tribunal inteiro. Nesse primeiro momento foi só o juiz aqui, o João Pedro Gebran. Deixa eu ver aqui como é que é o nome dele. Tá, João Pedro Gebran Neto. Agora, para finalizar o vídeo, a gente tem que pensar o seguinte: foi afirmado então que não há urgência, como se o juiz não soubesse quais são os bens que o Lula tem, salário que ele tem, da conta dele e tudo mais. E aí o juiz afirma uma coisa que parece que não é verdade. Segundo a revista Veja, Lula não tem esse direito, né? Lula não recebe esse dinheiro. E aí a gente faz a seguinte pergunta: seria incompetência aqui do advogado de Lula, que não conseguiu provar isso,
levando em consideração que a Polícia Federal revistou todas as contas de Lula? Ou seria, digamos assim, caso o juiz, para tomar uma decisão, e agora a gente tem que ter bastante cuidado com o que fala, mas caso o juiz, para tomar uma decisão, tenha que ler os documentos e analisar os fatos, e não simplesmente ler a capa da denúncia e dizer quem foi? Foi o Moro? Ah, então beleza, concordo com ele, a gente não precisa nem ler. Como a defesa diz, não há análise de mérito. Né? Será que pode um juiz tomar decisão assim? Ou se não puder, teria o juiz então sido acometido aqui por uma coincidência em um caso onde ele teria sido incompetente? Por não ter lido o processo que ele está analisando? Teria sido o juiz incompetente? Teria tido ele má vontade? E se isso é dessa forma que aconteceu no caso do Lula, será que isso também acontece em outros casos em que o juiz João Pedro Gebran Neto avalia? Porque, sinceramente, pessoal, você afirmar que o Lula recebe salário de ex-presidente e se isso for comprovado, como afirma a revista Veja, que o Lula não recebe isso, o nome disso é incompetência. Para que você entenda direito o que é o significado da palavra incompetência, aqui no Wikipedia diz o seguinte, que incompetência é a inabilidade de alguém de desempenhar adequadamente uma determinada tarefa ou missão. Nesse caso aqui, tendo o juiz que analisar, antes de tomar uma decisão, teria que analisar uma determinada tarefa, né? Ele teria que analisar para poder tomar a decisão, e tendo afirmado uma coisa que não é verdade, então seria um ato de incompetência, segundo aqui o site do Wikipedia. Mas também você pode ver o Aurélio e outras fontes aí. Nesse outro site aqui de Portugal, ele diz que no Infopédia, que está aqui, infopedia.pt, que é de Portugal, ele diz que incompetência é a falta de competência, falta de aptidão e de conhecimentos necessários, ausência de qualificação, inabilidade, incapacidade para desempenhar convenientemente uma tarefa ou um cargo. Tá? Direito, falta de competência ou de jurisdição, ausência de conhecimentos, ignorância. Seria então essa definição de incompetência e que, analisando aqui os fatos, repito, a gente poderia aplicar aqui ao juiz, o desembargador Gebran. Eu queria saber da opinião de vocês. É um vídeo polêmico, eu sei que eu causei agora uma polêmica aí chamando... Na verdade, eu não chamei o juiz de incompetente, eu só analisei o que aconteceu. O juiz afirmou uma coisa, segundo o que está sendo descrito aqui em todos os sites aqui. O juiz afirmou uma coisa, proferiu uma sentença e depois a revista Veja aqui está dizendo que o Lula não recebe isso, e aí a gente busca a definição dessa palavra e acha então incompetência. O que você acha sobre isso? Divulgue o vídeo, compartilhe nas redes sociais para que a gente leve a reflexão a todas as pessoas. Um grande abraço e até a próxima notícia.